A Samsung é uma das maiores empresas de celulares aqui no Brasil, e todos os celulares que ela produz possuem boas especificações e um bom preço, desde os mais básicos até os tops de linha. E pensando nisso, eu vou mostrar nesse vídeo os melhores celulares da Samsung em cada faixa de preço. E pela faixa de R$800, você encontra o Galaxy A05s. E já vou adiantando que esse celular não é para jogar, e sim para tarefas mais básicas, como assistir vídeos, ver redes sociais e fazer pagamentos. E ele tem uma tela muito boa, que é uma PLS LCD de 90 Hz de taxa de atualização. E um destaque dele é para o seu processador, que é o Snapdragon 680. E esse processador já possui um bom desempenho pelo preço. Ele já vem com 4 GB de memória RAM, e na sua melhor versão possui 6 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento, ou 128, que pode ser expandindo com cartão de memória. As suas câmeras têm uma qualidade razoável, sendo uma principal de 50 megapixels e outras duas de 2 megapixels. E outro ponto bom é a sua bateria, que é de 5.000 mAh. Já partindo para R$1.000, já tem duas opções, que são o Galaxy A16 e o Galaxy A15. Começando pelo Samsung Galaxy A16, ele já possui uma tela Super AMOLED com 90 Hz de taxa de atualização. E essa tela já tem uma qualidade muito boa. E ele já vem com o mesmo processador do A14, que é o Exynos 1330, que não deixa de ser um processador bom. E já vai conseguir rodar alguns jogos numa boa qualidade. Ele já vem com 4 GB de memória RAM ou 8 GB na sua melhor versão. Tem 128 GB ou 256. Outro ponto muito bom nesse celular é que ele vai receber atualizações até 2030, que já é uma coisa muito interessante que a Samsung faz agora nos seus smartphones. Para finalizar, ele tem câmeras muito boas, que são uma principal de 50 megapixels e outras duas, sendo uma de 8 megapixels e uma de 2 megapixels, que já tem uma qualidade que é muito boa. Ele possui também a proteção IP54 contra respingos de água e poeira e NFC. Quando ele foi lançado no começo do ano, ele estava custando R$1.600, mas o preço dele abaixou bastante e agora por R$1.000 ele começa a valer muito a pena. Partindo pro Galaxy A15, a gente tem aqui uma tela Super AMOLED com 90 Hz de taxa de atualização, que é a mesma tela que a do Galaxy A16. Falando do processador, ele tem o MediaTek Dimensity 6100 Plus e vem com 4 GB de RAM ou 128 GB de armazenamento ou 256. E as câmeras dele possuem qualidade parecida com o A16. E a única diferença entre os dois é o processador e a proteção contra água e poeira, que o A15 não possui. E os dois são ótimas escolhas na faixa de R$900 até R$1.000. E subindo para a faixa de R$1.500, a gente tem o Samsung Galaxy M35 5G e o Samsung Galaxy A35 5G. Começando pelo Galaxy M35, ele traz uma tela Super AMOLED com 120 Hz de taxa de atualização, que é uma tela com uma qualidade de imagem muito boa. E o processador dele também tem um desempenho muito bom, que é o Exynos 1380, e vem com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. E as câmeras dele têm uma qualidade excelente, sendo uma principal de 50 megapixels e uma frontal de 13 megapixels. E o diferencial dele é a bateria, que já é de 6.000 mAh e vai ter uma duração muito boa, e ela nunca vai te deixar na mão. E a tela dele tem a proteção Gorilla Glass Victus Plus, que vai dar uma resistência muito boa. E esse celular já vai te atender muito bem para gravar vídeos, jogar ou até mesmo fazer gameplays ou editar vídeo aqui para o YouTube. Indo para o Samsung Galaxy A35, ele é praticamente igual ao M35. E as únicas coisas que vão mudar em relação a ele são a construção, que é em alumínio e vidro, a proteção IP67 que o A35 possui e a bateria, que é de 5.000 mAh. E se você procura um celular com um acabamento melhor e uma proteção contra água e poeira, eu recomendo o Galaxy A35. Porém, aqui ele perde pro M35 em bateria. Subindo para a faixa de R$1.800 até R$2.000, a gente acha o Galaxy A56 e o Galaxy A55. Começando pelo Galaxy A55, ele possui uma tela Super AMOLED com 120 Hz de taxa de atualização, que é uma tela excelente, e um destaque dele é o seu processador, que é o Exynos 1480. E com esse processador, você já vai rodar de tudo nesse smartphone sem problema nenhum. E ele já vem com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento ou 256. E as câmeras desse celular também são muito boas, sendo uma principal de 50 megapixels e uma frontal de 32 megapixels. E esse celular já grava também em 4K e tem uma bateria de boa duração, sendo uma de 5.000 mAh. E para você que procura um celular para criar conteúdo e jogar vários jogos, ele é a escolha certa. E indo pro Samsung Galaxy A56, ele também tem uma tela Super AMOLED com 120 Hz de taxa de atualização. E agora, ele traz o processador Exynos 1580, que é um processador com desempenho excelente, e ele vem com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. E o diferencial dele são as câmeras dele, sendo uma principal de 50 megapixels, uma ultra-wide de 12 megapixels e uma macro de 5 megapixels. E igual o A55, ele possui uma proteção contra água e poeira, que permite mergulhar o celular na água. E outra coisa importante é a sua proteção de tela Gorilla Glass Victus Plus, que protege a tela de quedas altas. E os dois celulares trazem a mesma proposta de gravar vídeos e tirar
tirar fotos. Então essa foi a lista. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.